tema de nossa aula serão os fatores climáticos. Diferentes dos elementos de clima, como radiação, temperatura, pressão atmosférica, que podem estar presentes em mais de um fator climático, os fatores climáticos são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Existem mais? Sim. Esses são os principais que nós veremos até o final do ensino médio. O primeiro fator climático que nós vamos ver é a latitude. A latitude, ela fazendo aqui uma revisão que vocês viram no 6º ano, a latitude elas são as linhas paralelas à linha do Equador. Então, aqui a gente tem aqui a linha do Equador valendo 0 graus, e à medida que afasta dessa linha do Equador, em direção ao Polo Norte e ao Polo Sul, a latitude aumenta. Então, nós temos aqui uma inclinação de aproximadamente 23 graus da Terra em relação ao Sol. Então, tá vendo que a linha do Equador tá tortinha aqui? Essa inclinação faz com que os raios solares incidam de formas diferentes e nessas várias datas aqui, fazendo com que haja as estações do ano. Se a Terra não tivesse essa inclinação, não teria as estações do ano. Então, a Terra está posicionada dessa forma no dia 21 de dezembro, no dia 21 de março, 21 de junho e 23 de setembro. Perceba que no hemisfério sul, no dia 21 de dezembro, há maior incidência de raio solar. Então, nessa data, começa o verão. No 21 de março e 23 de setembro, os dois hemisférios recebam a mesma quantidade de luz. Então, nesse caso, nós temos o equinócio, podendo ser de primavera e de outono. Nessa posição, o hemisfério norte recebe maior quantidade de luz. Então, nós temos o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Então, dessa forma aqui, pegando essa posição aqui, ó, então a Terra está tortinha, essa área aqui há a maior incidência de luz, próxima do Equador. À medida que afasta do Equador, os raios solares já demoram para chegar. Eles demoram para chegar. Então, e no Equador chega mais diretamente. Então, áreas de latitude mais baixa têm a temperatura mais alta. E à medida que a latitude aumenta em direção aos polos, os raios solares demoram para chegar e a temperatura diminui. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo explicando o fenômeno Sol da meia-noite. Percebam aqui, ó, essa linha aqui. Então, dessa forma aqui, quando a Terra faz o movimento de rotação, o Polo Sul recebe raios solares de dia e de noite, ficando 6 meses de dia. Só que essa parte aqui, no hemisfério norte, não recebe nem raio solar, nem de dia, nem de noite, ficando 6 meses no escuro. O segundo fator climático que nós vamos ver vai ser a altitude. Vocês já pararam para perceber que quanto mais alto, mais frio? Por que isso acontece se a gente está mais próximo do Sol, como no caso aqui do Itatiaia? Dei 2 exemplos para vocês, Itatiaia e Paraty. Então, a gente está aqui no nível do mar, no mesmo dia, 40 graus. E lá em Itatiaia, lá que tem quase 3 mil metros de altitude, chegando a 20, 18 graus, isso no mesmo dia. As duas localidades estão praticamente na mesma latitude, ou seja, recebem a mesma incidência de raios solares. E por que isso acontece? Antigamente, não existia essa camada aqui, a camada de atmosfera. A camada da atmosfera fez com que a Terra virasse uma estufa. E esses gases aqui, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio, que eram produzidos aqui na Terra, eles iam para o espaço. Agora não, eles ficam entre a Terra e a atmosfera. O Sol, ao mandar calor, esses gases seguram o calor. O vapor de água aqui, a água, segura o calor. Só que vocês já ouviram falar que quando um jogador de futebol, por exemplo, vai jogar Libertadores, em áreas de elevada altitude, na Bolívia, no Equador, vai passar mal, efeito altitude. O que é isso? É devido à pressão. Olha o tamanho da coluna de ar no nível do mar.
Olha o tamanho da coluna do ar em Itatiaia. O ar tem um peso, então o que faz com que os gases ficam mais concentrados no nível do mar, a pressão é maior, os gases estão mais juntinhos. Enquanto aqui a gente tem um ar rarefeito, ou seja, o ar espalhado. Então, quando o jogador sai do nível do mar e vai lá jogar futebol na altitude, a menor concentração de gases, por isso que ele tem dificuldade de respirar. E aqui, no nível do mar, segura mais o calor. Então, por isso que o sol, ele manda o calor, mas quem segura o calor são esses gases e o vapor de água presentes na superfície. E enquanto aqui em Itatiaia, a pressão vai ser menor.